Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje, que tem como ponto único a audição da Autoridade da Concorrência no âmbito do plano de atividades da Comissão de Orçamento e Finanças e para o efeito temos aqui connosco a senhora doutora Margarida Matos Rosa, que cumprimenta a Presidente da Autoridade, e temos também a senhora doutora Maria João Melícias, que cumprimenta, vogal do Conselho de Administração, e o senhor doutor Miguel Moura e Silva, também vogal do Conselho de Administração, bem como a senhora doutora Ana Sofia Rodrigues, economista-chefe, que também cumprimento e agradeço aqui a presença. Esclarecendo os termos nos quais decorrerão esta audição, teremos uma intervenção inicial de 10 minutos, depois da qual se seguirá uma primeira ronda dos grupos parlamentares aqui presentes, que terão 5 minutos cada um dos grupos parlamentares e 2 minutos do senhor deputado único representante do partido, sendo as respostas individualizadas a cada uma das questões e havendo segunda ronda, serão 3 minutos por grupo parlamentar com uma resposta conjunta e existindo necessidade de uma terceira ronda, serão 2 minutos por deputado e também as respostas conjuntas. Sem mais delongas, passava então a palavra à senhora Presidente da Autoridade da Concorrência, a senhora doutora Margarida Matos Rosa, para a sua intervenção inicial. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Srs. Deputados. É com muito gosto que vimos novamente perante esta Comissão apresentar a atividade recente da Autoridade da Concorrência, que, como sabem, a sua missão é defender e promover a concorrência em Portugal em todos os setores de atividade. Durante o ano de 2020, e isto porque a última vez que estivemos reunidos nesta Comissão já foi em outubro do ano passado, ainda não tivemos a ocasião de falar de todo o ano de 2020, mas durante o ano de 2020, obviamente, a Autoridade esteve muito focada em assegurar a continuidade da sua missão, dos seus trabalhos, cumprir as suas prioridades, de modo a proteger as empresas e os consumidores de um contexto inesperado de pandemia que potencialmente os colocava em situação fragilizada. Neste contexto de pandemia, continua a ser importante consolidar o ritmo de investigação pela Autoridade, bem como manter as recomendações de aperfeiçoamento que sempre dirige ao legislador relativamente a múltiplos setores. Assim, as prioridades da Autoridade de Concorrência para 2021 incluem a defesa da economia portuguesa, como é habitual, mantendo a vigilância na detecção e sanção de abusos ou outras práticas anticoncorrenciais em prejuízo das famílias e das empresas. Inclui também a investigação de indícios de abuso e colusão em ambiente digital, dada a deslocação de parte do risco das práticas anticoncorrenciais para um ambiente digital, nomeadamente através do comércio eletrónico de bens e serviços, e, por fim, entre as prioridades insere-se também um contributo para a recuperação da economia portuguesa, promovendo a redução de barreiras estruturais e legislativas, como, por exemplo, barreiras à mobilidade profissional e à inovação das empresas. Como havíamos também referido em outubro do ano passado, a transposição da Diretiva SN+, ou Diretiva 2019-1, trará às autoridades de concorrência poderes mais eficazes de combate a práticas anticoncorrenciais que lesam toda a sociedade. A transposição é um momento importante para a consolidação e para o amadurecimento da política de concorrência em Portugal e, desde logo, importante para o bem-estar de todos, das pessoas e das empresas e da competitividade da economia portuguesa também. A Diretiva SN+, confirma a importância que tem para os Estados-membros da União Europeia o combate a abuso e colusão entre empresas. E este já era um princípio afirmado desde o Tratado de Roma há mais de 60 anos e confirmado depois no Tratado para o Funcionamento da União Europeia, agora reforçado no que respeita a meios para o defender. Trata-se de um reforço que é acompanhado, tal como já o era antes, do sentido de responsabilidade e estrita salvaguarda dos direitos de defesa. Esta diretiva existe porque se tornou necessário garantir a aplicação eficaz da Lei da Concorrência em toda a União Europeia. E isto faz-se assegurando que as autoridades de concorrência dispõem de garantias de independência
e conseguem, de forma efetiva e constante, prosseguir a sua missão através dos meios adequados, das competências de investigação e decisão adequadas também. Voltando à atividade da Autoridade da Concorrência e fazendo referência ao período dos últimos 18 meses, como dizia há pouco, gostaria de realçar as 9 decisões sancionatórias, 8 das quais em práticas restritivas da concorrência, nomeadamente cartéis e abusos de posição dominante, bem como na área de controle de concentrações, onde tivemos uma também. Para além disto, e não menos importante, temos um conjunto de 50 recomendações de estudos e pareceres que contribuem para a eliminação de barreiras em setores que abrangem os mercados do trabalho, da saúde, das telecomunicações, do ensino, da energia, dos resíduos, do turismo, do setor financeiro também. Isto para dizer que é uma área que nos ocupa de igual modo, não só a área de práticas restritivas de concorrência em termos do comportamento das empresas, mas também aquilo que são barreiras existentes, por vezes, na legislação. E dado o momento atual de potencial início de recuperação da economia, gostava também de frisar de que modo a autoridade, e em termos mais gerais a política de concorrência, podem contribuir para este retomar do crescimento económico. Na nossa opinião, é fundamental que a política de concorrência possa desempenhar um papel central na implementação da estratégia de recuperação. Isto porque vemos a concorrência como um motor de produtividade e inovação e que pode ter um efeito catalisador na recuperação económica. Por si só não chega, mas pode catalisar uma melhor recuperação, mais resiliente e mais duradoura. E, portanto, é importante, de facto, assegurar que as medidas de recuperação económica não venham inadvertidamente a distorcer as condições de concorrência nos diferentes mercados, e no contributo que elaboramos destacam-se um conjunto de princípios para os quais gostava de chamar a vossa atenção, que promovem a concorrência, a eficiência, a inovação nas principais áreas de intervenção pública. São 3 vertentes, essencialmente. A primeira é a eliminação de barreiras desnecessárias à entrada e à expansão, não só da empresa, mas também no acesso das pessoas às profissões. E, deste modo, o desemprego poderá ser mais facilmente reduzido ao permitir-se mais rapidamente a reconversão e a inclusão profissional. Eliminando as barreiras à inovação também do lado das empresas, a economia poderá recuperar do ano que passou com mais agilidade e com resiliência para a próxima década. No fundo, aproveitando a oportunidade que temos neste momento para libertar a economia de algumas barreiras desnecessárias. Em segundo lugar, ou a segunda vertente, se preferirem, temos a promoção de procedimentos de contratação pública competitivos e eficientes. O Estado, na aquisição de bens e serviços, como bem sabem, pode desempenhar um papel muito importante na promoção de inovação e de concorrência. A contratação pública, já há muitos anos para cá, é uma parte relevante da atividade económica portuguesa, e não só, representa cerca de 10% do produto interno bruto, representa quase 21% da despesa pública. E, portanto, nesta área de intervenção pública, recomendamos alguns aspectos, como, por exemplo, gostava de os sublinhar aqui, mas apenas a título de exemplo, temos um trabalho mais longo que poderá ser útil. Primeiro, dar primazia a procedimentos concorrenciais. Segundo, evitar a previsibilidade dos procedimentos. Em terceiro lugar, assegurar a neutralidade concorrencial, incluindo tecnológica, nos procedimentos públicos. Quarto, evitar estabelecer requisitos de qualificação restritivos e desnecessários. Quinto, equacionar a divisão do procedimento em lotes, se possível e se necessário, para promover a participação de mais operadores nos procedimentos. São alguns exemplos. A terceira vertente deste nosso contributo para a recuperação económica é a promoção da concorrência e eficiência na implementação de auxílios públicos. E nesta matéria, algumas das recomendações preconizadas no ponto anterior também se aplicam aqui. A autoridade preconiza que os apoios financeiros sejam proporcionais, limitados no tempo, que não devem resultar em efeitos adversos na concorrência. Isto é, os apoios financeiros devem ser baseados em critérios objetivos e, se possível, aplicados às várias empresas num determinado setor, de forma a assegurar uma neutralidade concorrencial. Ou seja, minimizando as possíveis distorções entre empresas concorrentes no mesmo
de mercado. Em suma, e para terminar, em 2021 a Autoridade da Concorrência continuará disponível para reforçar o seu contributo junto do decisor público e continuará focada na melhoria das condições de concorrência para a economia portuguesa e para benefício dos seus cidadãos e empresas. E terminava aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ficamos, obviamente, disponíveis para todas as questões. Muito obrigado, Sra. Presidente, pela apresentação que fez, também por se ter contido no tempo que tinha direito. Tem agora lugar a intervenção dos grupos parlamentares aqui presentes, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e tem a palavra a Sra. Deputada Vera Brás, por efeito, Sra. Deputada, a seu favor. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Cumprimentos a Dra. Margarida Matos Rosa e em si os restantes representantes da Autoridade da Concorrência, agradecendo desde já a vossa presença. O ano de 2020 foi efetivamente um ano atípico que colocou à prova não só o nosso Estado Social, que fragilizou as nossas famílias e que também exigiu uma enorme capacidade de resiliência por parte das nossas empresas. Perante este panorama, mais do que nunca, de uma forma geral, às entidades de supervisão, de regulação, foi exigida uma atenção redobrada no momento em que as famílias, em que as empresas atravessavam por maiores dificuldades e para que estas não pudessem estar sujeitas a situações abusivas e exploradoras da situação atual. E isso mesmo aconteceu com a Autoridade da Concorrência, que desde logo assumiu para si essa exigência adicional, como a própria refere, essa missão de vigilância acrescida quanto à detecção de práticas anticoncorrenciais que se aproveitassem desta fragilidade e que pudessem contribuir para o agravamento da situação das famílias, das empresas e da nossa própria economia. Congratulo assim todos os colaboradores da Autoridade da Concorrência que, sob as dificuldades acrescidas, conseguiram dar essa resposta, conseguiram estar lá para defender e para proteger os consumidores, sendo pelo terceiro ano consecutivo considerada uma das 20 melhores autoridades da concorrência a nível mundial. Embora fora do âmbito desta comissão, gostava de destacar, de realçar dois dos processos considerados inéditos, por um lado de condenação do setor da grande distribuição alimentar numa concertação quanto à fixação de preços que afetaria milhares de famílias e, por outro lado, o processo no âmbito do mercado de trabalho que visa a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e as 31 sociedades desportivas, porque a este respeito existe aqui um sinal claro de que o mercado de trabalho, tal como referiu, é uma das grandes prioridades da Autoridade da Concorrência, que pretende prevenir e atuar eventuais situações que lesem os trabalhadores e que, no contexto atual, exige também uma atenção especial. Como não poderia deixar de ser, para além destes grandes processos que conhecemos, pedia-lhe que falasse sobre eventuais impactos que a pandemia pode ter tido no mercado concorrencial e, consequentemente, nos consumidores, se existiu um aumento no número de denúncias, qual a vossa percepção, se existiu ou não um agravamento de práticas tendencialmente abusivas. Quanto ao setor bancário e financeiro, desde já agradecer uma vez mais os contributos para as iniciativas legislativas levadas a cabo em 2020, com vista nomeadamente à imposição dos limites às comissões associadas às operações financeiras em plataformas eletrónicas e também aos contratos de crédito ao consumo e ao crédito habitação. Acreditamos que o resultado final contribui para proteger os consumidores sem colocar em causa a respectiva dinâmica concorrencial. A Autoridade da Concorrência tem defendido e dado contributos no sentido de se caminhar para um verdadeiro sistema de open banking, desde logo com a emissão do seu Issues Paper Fintech e agora também com a concretização do inquérito às fintechs, que vem confirmar a necessidade de existir uma maior evolução regulatória que elimine barreiras de entrada. Com a legislação aprovada em 2020, foi também determinada a elaboração de um relatório por parte do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros sobre as sandboxes regulatórias. Sabemos que no final do ano existiu já, numa reunião, foram já debatidas as principais linhas deste relatório. Importa agora assegurar que o mesmo é finalizado com a maior brevidade possível para ir ao encontro de uma das vossas recomendações, precisamente sobre estas sandboxes. Sabemos que existem várias recomendações que ainda não foi possível implementar. Questiono qual
qual é para a ADC aquela que assumiria uma maior relevância e uma maior importância no imediato para o desenvolvimento deste setor e que seria mais importante como sendo uma das prioridades dentro daquelas que elencam, qual aquela que seria a mais importante a tomar seguidamente. Falando da atividade da concorrência, da Autoridade da Concorrência em 2021, queria saudar a participação da mesma durante a presidência portuguesa da União Europeia, nomeadamente na organização do Dia Europeu da Concorrência, tendo em vista o papel da política de concorrência para uma Europa mais inclusiva e mais social. Para terminar, porque o tempo assim o dita, sendo um dos grandes temas a regulamentação dos mercados digitais e a importância que o mesmo assume para a inovação e para o nosso crescimento económico, pedia-lhe que destacasse alguns dos pontos principais que resultaram do paper conjunto da Rede Europeia da Concorrência e, se for necessário, intervirei na segunda ronda. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder às questões que foram formuladas, tem a palavra a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Deputada Vera Brás, e de facto fez uma excelente síntese do nosso trabalho, que foi de facto, olhando para trás e fazendo este exercício de síntese, acaba-se por ter uma noção do muito que fizemos, todos na autoridade, mas também do muito que ainda está por fazer. Gostava de referir que em 2020-21, vou falar agora dos últimos 18 meses, talvez seja mais fácil, tivemos algumas atuações no setor financeiro, obviamente atuamos em todos os setores, mas gostava de referir o seguinte relativamente ao setor. Como referiu, tivemos vários estudos e pareceres ou recomendações nesta área, foram 7 no total destes últimos 18 meses. Fazemos-lo de modo próprio, mas também a pedido, por exemplo, desta Comissão, e sempre que vemos uma oportunidade, tentamos uma oportunidade para melhorar as condições de concorrência no mercado, fazemos-lo. Mas volto a insistir que sempre que achem que podemos dar um contributo útil para a decisão, temos todo o interesse em fazê-lo. Depois fizemos também algo relativo à pandemia, e que foi dar orientações a associações de empresas no setor financeiro, por um lado à Associação Portuguesa de Bancos e mais 2 associações, a ALF e a ASFAC, relativas a crédito e leasing, porque precisamente no contexto da pandemia precisavam de ter denominadores comuns para as moratórias a aplicar em determinados créditos. Demos o nosso contributo relativamente a pedido por estas associações, não deixando, em todo o caso, de realçar que existem riscos associados a estas iniciativas, nomeadamente riscos associados à troca de informação que vá para além daquilo que é visado na iniciativa, e deixando claro que os associados destas instituições, destas associações, devem ser livres de determinar outras condições, se assim o desejarem, para as moratórias que venham a aplicar aos seus clientes. Foram 3 estas orientações. Depois fizemos também, relativamente ainda ao setor financeiro, uma nota de ilicitude, no fundo uma acusação relativamente a uma operação não notificada no setor financeiro. Abrimos uma investigação por prática restritiva da concorrência nesse setor também, e tivemos 2 operações de concentração, o que é relativamente baixo relativamente a outros anos, mas foram apenas 2. Isto em termos de atividade como um todo. Em termos de denúncias, as denúncias em geral, e eu penso que a questão era ampla, era em geral para a autoridade, o número mantém-se, são cerca de 500 por ano, mais um bocadinho, menos um bocadinho, mas são sempre muito próximas desse número. E há setores onde recebemos mais do que outros, mas eu diria que a pandemia, tirando pontualmente alguns aspectos relacionados com o preço das máscaras, álcool gel, etc., que em todo o caso é uma matéria da competência da ASAE, não nos chegaram especiais preocupações.
as preocupações que nos chegaram são as habituais dos anos anteriores e para os setores mais comuns. Relativamente ainda à nossa atividade no setor, nos setores com os quais esta Comissão lida, gostava também de referir uma iniciativa que temos, uma iniciativa, porque enfim, não nos é requerido por lei, mas que a temos, que é o chamado Grupo Informal para a Contratação Pública, chamado por nós Grupo Informal para a Contratação Pública, que agrega quer a Autoridade da Concorrência, quer a ESPAP, quer a Inspeção-Geral de Finanças, quer o Tribunal de Contas, quer o INPIC também, para tratarmos precisamente da importância dos procedimentos bem desenhados de contratação pública, procedimentos bem desenhados, procedimentos competitivos, ou fazendo com que eles, ao serem bem desenhados, possam ser também bastante competitivos e no fundo, alertando, do nosso ponto de vista, também para aquilo que são os indícios de prática de conluio nestes procedimentos de contratação pública, para que essas denúncias nos possam ser enviadas, e não só enviadas, bem enviadas, com a informação que nos possa levar a apreciar corretamente se estamos perante indícios fortes de conluio. E essa é uma iniciativa que neste momento em que vamos precisamente arrancar com muita despesa pública, é uma iniciativa que volta a ter relevância, volta a ser importante reunirmos e voltarmos a frisar os princípios que temos debatido já anteriormente e que voltámos a indicar nas nossas recomendações relativas a 3 vertentes importantes para a recuperação económica. Relativamente às recomendações na área financeira, nós fizemos de facto um estudo sobre as principais barreiras que identificávamos em 2018, tinham ainda a ver com a questão da sobretudo a ver com a questão da não transposição naquela altura ainda da Diretiva de Pagamentos de Serviços de Pagamentos 2, que entretanto já foi transposta. Riscos subsequentes na legislação ou na regulação de segundo nível, chamemos-lhe assim, mas quisemos fazer um inquérito a um número alargado de empresas, contactámos quase 140 empresas nesta área, umas a trabalhar em Portugal, outras que não estão em Portugal, e precisamente para essas quisemos também perceber porque é que não estavam em Portugal, se era só uma questão de dimensão do mercado ou se havia outros fatores. E acho que é importante realçar, se quiser, de facto, que se fale dos aspectos mais importantes e que queremos, enquanto Autoridade da Concorrência, realçar. Acho que é importante referir que as empresas neste inquérito continuam a achar ou a fazer notar que o quadro regulatório por vezes é exigente, incerto ou pouco claro. O sistema de pagamentos continua centrado num esquema doméstico ou local com algumas vicissitudes, vamos chamar assim, e por outro lado também referem a reduzida dimensão do mercado. Mas, enfim, isso aí é o que é, não há muito a dizer. Enfim, ele pode crescer, não é por sermos um mercado de 10 milhões que não podemos ter o maior mercado financeiro da União Europeia. O Luxemburgo é pequeno e tem um mercado enorme, mas é preciso, de facto, atacarmos algumas das barreiras principais, quando digo atacar é no bom sentido, e, sobretudo, esta barreira no acesso às infraestruturas bancárias, ou chamado SICOI. Continuamos a identificar a mesma barreira principal que já tínhamos identificado em 2018. No fundo, aquilo que nos é dado em mais pormenor é a indicação de que há uma morosidade na resposta dos bancos aos pedidos de representação por parte das empresas fintech, prazos morosos na implementação do acesso, o receio, transmite-nos também o receio de que o acesso ao SICOI seja obstaculizado em resultado de algum conflito de interesse inerente à atividade dos bancos enquanto entidade da qual os seus concorrentes estão dependentes para o acesso a um input essencial. Portanto, há aqui questões que mereciam, de facto, serem tratadas para que o sistema seja aberto. Depois, relativamente ainda ao chamado DMA, ao Digital Markets Act, de facto,
poderá... Nós vemos esta iniciativa, este regulamento, como uma ferramenta importante para poder lidar com os vários pontos negativos dos mercados digitais. Obviamente que os mercados digitais trouxeram-nos muita conveniência e muitos pontos positivos, mas também podem apresentar pontos preocupantes. A complementaridade entre o direito à concorrência e o regulamento dos mercados digitais tem sido um dos princípios orientadores do Digital Markets Act, do DMA, vou-lhe chamar assim, e o direito à concorrência terá que estar certamente na vanguarda dos mercados digitais abertos e justos, ou seja, os problemas dos mercados digitais não podem ser só resolvidos pelo direito à concorrência, mas o direito à concorrência também fará o seu papel, que não é pouco importante em mercados concentrados, em que os gatekeepers são poucos e têm demasiada, talvez, vou dizer muita informação, não sei se demasiada sempre, mas muita informação. Relativamente ao paper de que falou, de facto ele realça a necessidade de cooperação entre as autoridades de concorrência, a nível não só da Comissão Europeia, portanto a DG Concorrência, mas também as autoridades locais, nacionais, e no fundo realça esta necessidade de cooperação entre ambos, tanto a Comissão Europeia como as autoridades nacionais, porque ambas têm informação que lhes vai chegando do impacto destas plataformas, ou destes gatekeepers, se quiser, destas plataformas na economia, seja no seu relacionamento com empresas, seja no relacionamento com cidadãos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora. Segue-se a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Cumprimento e concedo a palavra. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do PSD, a doutora Margarida Matos Rosa, e na sua pessoa os restantes membros da Autoridade da Concorrência. Eu tenho vários assuntos para colocar, provavelmente irei uma segunda volta, ou não, dependendo se os mesmos forem abordados depois nas intervenções que se seguirão à minha. Um dos primeiros assuntos que eu queria colocar, Sra. Presidente, prende-se com a independência e a autonomia da Autoridade da Concorrência. Foi particularmente visível nos últimos 2 anos as expectativas, ou as grandes expectativas que a Autoridade da Concorrência depositou na transposição da Diretiva 2019-1 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de dezembro de 2018, que, como sabemos, veio ou visava e visa o reforço da independência e capacidade de investigação das autoridades de concorrência a nível europeu, contribuindo também para o bom funcionamento do mercado interno. Essa expectativa é tão elevada que a Sra. Presidente ainda não tinham decorrido os 90 segundos da sua intervenção e falou exatamente desta diretiva. Ainda não tinham passado 90 segundos, portanto não tinha passado 1 minuto e meio e tocou neste assunto. De facto é bem importante. Como sabe, Sr. Presidente, esta proposta de lei foi objeto de discussão na Generalidade da semana passada e ficou bem presente em todos os deputados e todas as deputadas que a Autoridade da Concorrência tem uma visão particularmente negativa em alguns aspectos desta transposição. Não digo na sua totalidade, em alguns aspectos. Nomeadamente, há uma daquelas que nos chama a atenção é que, de acordo com o parecer que a Autoridade da Concorrência remeteu, ainda que com natureza provisória ao Parlamento, resulta que esta proposta de lei atenta contra a independência e tenta contra a autonomia da Autoridade da Concorrência. Aliás, na verdade, nós, ao lermos esse parecer, podemos verificar que, e passo a citar, a proposta de lei evidencia um risco de incorreta transposição dos artigos 4º e 5º da Diretiva. Por um lado, não prevê as adequadas garantias de autonomia financeira e de gestão de recursos humanos. Por outro lado, introduz uma modalidade nova de intervenção do Governo sobre a missão da Autoridade da Concorrência. O Governo contesta esta posição e diz que se limitou a transcrever a diretiva. Nós não queremos transformar esta audição num debate de especialidade deste diploma, esse debate terá naturalmente lugar, mas acho que é o momento de colocar esta questão neste exato momento, porque todos defendemos reguladores fortes, independentes, autónomos, e, a ser verdade, aquilo que a Autoridade da Concorrência fez, nos transmitiu no seu parecer, nós vamos exatamente no sentido contrário e, portanto, gostaríamos que nos pudesse oferecer explicações adicionais
sobre a posição que a Autoridade da Concorrência assumiu perante a proposta da Lei 99, como eu referi, procede à transposição da referida diretiva comunitária. Um segundo assunto tem a ver com o relacionamento da Autoridade da Concorrência com o Banco de Portugal. Não há nenhuma relação tensa, mas aqui surgem episódios que aparentam haver uma visão diferente das coisas entre a Autoridade da Concorrência e o Banco de Portugal. O ano passado foi particularmente objeto de discussão a circunstância da Autoridade da Concorrência ter dado grande destaque ao processo da banca, da qual resultou, conforme se lembram, a aplicação da maior multa de sempre ao setor financeiro, qualquer coisa como 225 milhões de euros. Curiosamente e estranhamente, o Banco de Portugal, naquela altura, alertou logo para o potencial impacto dessas coimas, quer ao nível do cumprimento dos requisitos prudenciais, a que as instituições bancárias em causa se encontram sujeitas, mas também o impacto que essas coimas poderão vir a ter nos resultados dos bancos e as perdas que as mesmas poderiam representar para o sistema financeiro. Ora, este ano parece que temos uma nova divergência entre o Banco de Portugal e a Autoridade da Concorrência e que se prende com as novas regras sobre a venda de bancos resolvidos. De acordo com o projeto, ou anteprojeto, como sabemos, é apenas um anteprojeto, do novo Código da Atividade Bancária, o Banco de Portugal pode, no contexto de uma medida de resolução, alienar total ou parcialmente um banco a outra instituição sem ter de esperar pela decisão da Autoridade da Concorrência, algo que a Autoridade da Concorrência não dispensa e dela discorda frontalmente sempre que nestas resoluções bancárias estiver em cima da mesa operações de concentração. E pedir também que nos oferecesse explicações adicionais sobre esta matéria. E um terceiro, e para terminar, e último ponto, tem a ver com o Plano de Recuperação e de Resiliência. Ontem o ECOFIN, como sabemos, aprovou finalmente o PRR português. Ontem mesmo o Sr. Presidente da República chamou a atenção que a execução deste plano garanta ou deva garantir o máximo aproveitamento, eficiência e transparência da execução destes fundos europeus. E também nesta semana foi tornado público um relatório realizado pela Universidade do Minho, a pedido da Comissão Europeia, denominado Avaliação dos Incentivos Financeiros às Empresas em Portugal, CREN IPT 2020, e o qual, entre outras conclusões, aponta que mais de 40% dos fundos do CREN IPT 2020 foram para as mesmas 2.000 empresas. Se acrescentarmos a tudo isto as declarações do Presidente do Fórum para a Competitividade, Dr. Ferraz da Costa, e que diz que o PRR pode reforçar distorções no mercado e criar elefantes brancos, gostaríamos de saber, Sra. Presidente, se aquelas alocuções ao CREN e ao PT colocaram ou não entraves à livre concorrência, por um lado, e o que é que está a ser pensado em concreto, tendo em vista evitar exatamente aquilo que aparentemente aconteceu no CREN e no PT 2020 ao nível do PRR por parte da Autoridade da Concorrência. A Sra. Presidente fez aqui um conjunto de alusões, um conjunto de princípios orientadores nesta matéria, fez também alusão à circunstância de existir um grupo informal para a contratação pública e, portanto, tem esse especial cuidado e essa especial atenção neste domínio, mas gostaríamos, na medida do possível, se nos pudesse densificar um pouco mais este assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder às questões que foram formuladas, devolvo a palavra à Autoridade da Concorrência, Sr. Presidente. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. É com todo o gosto que falamos aqui um bocadinho sobre, penso que tenho 5 minutos, não é? 5 minutos, um bocadinho, de maneira reduzida, mas um bocadinho mais sobre todos estes temas. Vou por ordem contrária, isto é, vou começar pelo último tema, que tem a ver com a recuperação económica e os eventuais apoios do Estado. De facto, nós achamos que era importante que não perante toda esta ajuda que é necessária a muitos setores, que se evitem, antes deles acontecerem, eventuais distorções à concorrência e, portanto, fizemos um documento que
reitera alguns dos princípios habituais nos apoios que são concedidos pelo Estado, seja em Portugal, seja em qualquer outro país da União Europeia. E densificando, como pediu um pouco mais estes princípios, a autoridade entende que os apoios financeiros devem ser abrangentes a um setor e não especialmente direcionados para uma empresa ou empresas, portanto, direcionados para o setor e não empresas específicas. Devem basear-se estes apoios em critérios específicos, objetivos. Deve-se assegurar uma neutralidade concorrencial, também em termos tecnológicos, por vezes, às vezes isto não é tão óbvio de se perceber, mas deve ser uma ajuda que é neutra em termos concorrenciais, não fazendo diferença, por vezes, entre tecnologias ou métodos usados por empresas de um mesmo setor. Devem ser direcionados, isto faz parte das regras de auxílios públicos e de auxílios de Estado, devem ser direcionados a empresas que não se encontravam em problemas financeiros antes do início da pandemia de Covid, devem ter por base um plano de reestruturação da empresa e uma estratégia eficaz e transparente de saída do apoio. Os apoios devem ter duração limitada, porque um apoio é uma distorção, não? E, portanto, ela deve, se for justificada, não deve ir para além do momento em que é necessário, porque de facto a pandemia foi totalmente inesperada. Depois, estes apoios devem também prever medidas de correção caso o financiamento resulte em eventuais distorções que mesmo assim, mesmo precavendo-nos contra elas, possam existir. Isto relativamente aos apoios. Relativamente ao parecer que fizemos relativamente ao Código da Atividade Bancária. Muito bem, o Código é extenso e não vamos tecer comentários sobre aquilo que não é de concorrência, obviamente. Não? Aquilo que detectámos relativamente à matéria de concorrência e que foi alvo dos nossos comentários em março passado, tem a ver com normas que incidem sobre política de concorrência, em matéria quer de práticas restritivas da concorrência, portanto estamos a falar de práticas em que as empresas podem entrar e que sejam ilícitas do ponto de vista do direito à concorrência, quer em matéria de controle de concentrações, portanto quando há uma apreciação por parte da autoridade da concorrência de uma fusão entre empresas, neste caso entre bancos. Falando em concreto, consideramos na autoridade da concorrência que, em matéria de práticas restritivas da concorrência, não deve haver uma lista de determinadas categorias e acordos ou práticas restritivas ou concertadas que não constituem práticas restritivas da concorrência. Isso deve ser matéria analisada pela autoridade. Não pode haver um cheque em branco ou uma carta branca a bancos ou empresas do setor financeiro que é dada pela autoridade bancária, chamemos-lhe assim. Essa é a matéria sobre a qual a autoridade da concorrência tem total poder de apreciação. Portanto, não deve haver uma lista prévia em que determinadas práticas são retiradas das práticas ilícitas. Essa apreciação é da autoridade. Depois, relativamente à aplicação da Lei da Concorrência às instituições de crédito e às suas associações empresariais, é também referido neste Código que devem ser tidas em conta boas práticas do setor. Eu não sei, não deve estar assim de certeza no Código, porque as boas práticas devem ser práticas consentâneas com a Lei da Concorrência. E, portanto, esta linguagem demasiado vaga não deve estar no Código e, em todo o caso, deve ser, qualquer prática no setor financeiro, como em outros setores de atividade, deve obedecer à Lei da Concorrência. Depois, em sede de controle de concentrações, e estávamos a falar daquilo que disse sobre venda de bancos, sobre controle de concentrações, o Código também dispõe, no contexto das medidas de resolução do Banco de Portugal, que
uma decisão de alienação da atividade pelo Banco de Portugal pode realizar-se antes de ter sido objeto de decisão de não oposição por parte da Autoridade da Concorrência. A Autoridade propôs a eliminação desta norma porque põe em causa o fundamento da avaliação ex ante que a própria Autoridade faz e deve fazer. Aliás, devo dizer, ou é a Autoridade da Concorrência Portuguesa ou é a Comissão Europeia, dependendo, obviamente, dos critérios. Outros aspectos, se calhar, não, já excedi o tempo, se calhar, mas, portanto, sinalizámos que a Lei da Concorrência não contempla nenhuma exceção ao controle de concentrações de medidas de resolução do Banco de Portugal e propusemos que as normas integrem um dever de comunicação à autoridade enquanto mecanismo que permitirá à autoridade acompanhar as circunstâncias específicas de uma resolução. Emitimos ainda uma recomendação quanto ao regime de autorização para a constituição de instituições de crédito e sociedades financeiras com sede em Portugal, no fundo, propondo que, eliminando alguma incerteza, mas já estamos a entrar aqui, se calhar, em alguns pormenores do nosso parecer, mas eliminando alguma incerteza jurídica neste processo de autorização para que as empresas possam saber se podem ou não entrar no mercado, se têm ou não autorização sem ficar no limbo. Isto tem a ver também com melhores condições de entrada e expansão da atividade num determinado setor, e neste caso financeiro. Faz parte do papel de cada um na sua autoridade expor as suas preocupações e nós continuamos a expor as nossas quando elas surgem. Depois, relativamente ainda à questão da diretiva ECN+, e da independência e autonomia, falou de facto de termos expectativas, já estou consciente, já estou a exceder o tempo, mas vou tentar ser breve. Sem prejuízo de analisarmos melhor este ponto, penso que é importante dizer que a diretiva surge porque as condições de autonomia funcional, chamemos assim, não são iguais entre todas as autoridades de concorrência a nível europeu. Os meios ao dispor das autoridades não são iguais e, portanto, era preciso, para que este princípio da defesa da concorrência no mercado único europeu, ou no mercado interno, para que esta defesa seja eficaz, seja eficiente, era importante dotar as autoridades de concorrência nacionais de meios suficientes que acompanhem a evolução até tecnológica das empresas e que as leis respectivas em cada país não deixem estas autoridades sem os meios necessários para fazer a sua investigação. Mas é importante realçar, de facto, que uma entidade independente é o mais próximo que temos de uma entidade objetiva, isenta, eficaz. E é por isso que estas disposições relativamente a entidades independentes devem manter-se na lei. Nós já tínhamos muitas disposições relativamente à independência das autoridades, da autoridade, e até pela lei quadro das entidades reguladoras havia, de facto, várias disposições que dispõem que as autoridades devem ter essa autonomia de forma real. A verdade é que, do ponto de vista funcional, por vezes isso não acontece. Há anos em que isso não acontece. Não temos toda a independência de que necessitamos quando, por exemplo, precisamos de recrutar alguém para substituir pessoas que saem da autoridade. E é essa autonomia funcional plena que devemos conseguir através da transposição da diretiva ECN. Não só porque a diretiva o diz, mas também porque, para sermos consentâneos com aquilo que a lei quadro das entidades reguladoras dispõe, devíamos ter, de facto, esta alteração na nossa lei, na lei de enquadramento orçamental, para que isso possa, de facto, acontecer. Se calhar ficava por aqui agora, e se houver mais questões, desenvolvemos, tendo em conta que já vão 10 minutos.
Bem, muito obrigado, Sra. Presidente. Segue-se a intervenção do Grupo Parlamentar do CDS. Sra. Deputada Cecília Meireles, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria naturalmente cumprimentá-la em particular, à Sra. Presidente. Eu não vou estar aqui a alongar-me sobre muitos da atividade da Autoridade da Concorrência que diz respeito não à banca e aos seguros, mas sim a outros setores económicos, seja da energia, seja da atividade económica em geral, que são fiscalizados noutras comissões. E ia-me cingir aqui a uma das coisas que eu ouvi a Sra. Presidente dizer, porque de facto diz que a política de concorrência pode ter um papel central na recuperação económica. Eu estou convicta de que sim e de que há muito a fazer em Portugal nessa matéria. Naturalmente que os apoios à economia, em certo sentido, têm sempre um papel de distorção da concorrência. Por isso mesmo, eu pessoalmente preferiria apoios que são necessariamente transversais, como é, por exemplo, o alívio da carga fiscal e o alívio da carga fiscal sobre as empresas, porque aí há uma transversalidade absoluta. Ao não se fazer isso por esta via, ao fazer-se isto pela via de apoios, introduz-se uma subjetividade e uma distorção na concorrência. Bom, o Governo entendeu fazer isto assim. Aliás, as próprias instâncias europeias também percebo que têm esta filosofia que me parece toda ela discutível, mas em todo caso é aquilo que temos. E, portanto, importa perceber, tendo isto, se de facto está a haver este cuidado para não haver maiores distorções da concorrência ou não. E é nesta matéria que gostava de lhe criar algumas perguntas. Em primeiro lugar, disse-nos que a política de concorrência pode ser um catalisador. Eu perguntava-lhe quais seriam então as prioridades para que a política de concorrência fosse de facto um catalisador, quais são as grandes prioridades de intervenção neste momento, porque nós estamos na retoma económica e, portanto, era importante que isso já tivesse feito. Em segundo lugar, falou em eliminação de barreiras. Eu gostava de saber se nos pode identificar as principais barreiras que é urgente que sejam eliminadas. Em terceiro lugar, falou-nos também dos procedimentos da contratação pública. Ora, o PRR tem uma característica, é que mais sensivelmente 30% dos apoios são direcionados às empresas e 70% são direcionados a investimento público e à administração pública. O Governo diz-nos, bom, isto também vai parar às empresas. Bom, mas vai parar às empresas não por via de mecanismos de apoio, mas por via da contratação pública. E eu acho que isto é uma distorção profunda da concorrência, que afasta o investimento do setor mais produtivo, mais dinâmico e exportador da economia e o vira para a contratação pública e para setores de obras públicas. Bom, mas esse é um dado adquirido. O que eu pergunto é, do ponto de vista da contratação pública, como é que nós podemos também aqui eliminar algumas distorções à concorrência? Sobretudo, distorções à concorrência que afastam PMEs da contratação pública. À medida que ela se torna muito complexa e muito exigente, isso significa que muitas vezes muitas empresas que conseguiriam fazer um serviço melhor até a um preço mais competitivo, pura e simplesmente não conseguem suportar a carga administrativa de se apresentarem, porque os procedimentos concursais são de facto complexos. Da mesma maneira, fazia-lhe a mesma pergunta em relação aos anúncios e aos avisos das candidaturas que já estão a sair e já se começa a ouvir as mesmas queixas para muitas empresas acham pura e simplesmente que aquilo é inacessível. E eu percebo, obviamente, que tem que haver critérios, não pode ser, e que para os critérios serem objetivos tem que haver um certo grau de exigência. O que eu pergunto é se de facto tem que ser este grau de complexidade, que é diferente de exigência. Depois, deixava-lhe uma última pergunta sobre... nós vimos ontem o anúncio das medidas relacionadas com a recapitalização e eu perguntava o seguinte. Primeiro, o Fundo de Recapitalização Estratégico, no que toca à recapitalização estratégica, tem uma linha para empresas beneficiárias de crédito Covid cuja faturação esteja acima dos 5 milhões de euros e outra para empresas de interesse estratégico nacional. Eu gostava de perguntar se isto é um entorce à concorrência ou não, porque estamos a escolher empresas em função do seu interesse estratégico e em função do seu nível de faturação. Depois há outras linhas, isto é em relação ao Banco de Fomento, depois há outras linhas diferentes, mas gostava de perceber qual é a lógica, se me consegue explicar qual é a lógica destes critérios objetivos. E por último, em relação às linhas que são dirigidas ao grosso das empresas que não faturarão 5 milhões de euros, há um critério para acesso que é, presumo quer no programa Retomar, quer no outro, que é a atividade principal nos setores mais afetados. O que eu gostava de saber é, quando nós estabelecemos um critério que é quebra de receita operacional, é um critério objetivo que eu compreendo.
Quando nós estabelecemos o critério setor mais afetado, eu pergunto se não estamos também a criar uma distorção à concorrência. E eu vou-lhe dar um exemplo. Eu visitava na segunda-feira uma fábrica de lápis. Grande parte da procura que aquela fábrica conseguiu em mercados externos tem a ver com o merchandising de museus. Enquanto os museus estiverem fechados, aquela empresa não vende lápis. Não é um dos setores mais afetados, mas está a ser um dos mais afetados pela pandemia e pode provar isso com quebras da receita. O que eu pergunto é se não fazem mais sentido apenas ter critérios objetivos como quebra de receita operacional, enfim, podemos criar vários, do que estamos a criar setores mais afetados e setores menos afetados, em que estamos a distinguir as empresas em função não da atividade que elas tiveram, mas do setor em que estão inseridas, e se isto também não é uma distorção à concorrência. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder às questões que foram colocadas, Sr. Presidente, faça favor. Muito bem. Senhora Deputada Cecília Meireles, muito obrigada pelas perguntas. Eu acho que só pela pergunta já nos deu aqui também alguns aspectos sobre os quais pensar, e anotei-os. Vou começar pela contratação pública e relativamente às recomendações que fizemos, porque algumas dessas recomendações, de facto, acabam por endereçar algumas das suas preocupações relativamente a pequenas e médias empresas. A ADC, ou a Autoridade, preconiza sempre a divisão em lotes, desde que possível, precisamente para que o maior número de empresas possa participar e possa, no fundo, poder trazer também dinâmica competitiva ao procedimento e poder, eventualmente, até baixar o custo para a administração pública que tem este procedimento. Mas, no fundo, acaba por ser algo que beneficia ambos os lados, quem compra e quem acaba por poder participar também e fazer a sua prestação de serviço ou venda. Para além disto, recomendamos também a redução dos prazos mais pequenos na contratação, de modo a que também não seja impossível para algumas destas empresas poderem prestar estes serviços. E depois, é muito importante, mas aí tem a ver com boas práticas na administração pública, diria eu, que é reduzir a percentagem de ajustes diretos. Se olharmos para os números do INPIC, vemos que grande parte dos procedimentos são por ajuste direto ou com consulta a muito poucas empresas. Quando digo muito poucas, talvez em média não chega a 2, mas entre 2 e 3. E, portanto, há muito mais empresas normalmente neste tipo de procedimento, muito mais empresas no mercado, ou se faz um concurso e todas as que querem participam, ou se faz uma consulta a muito mais do que 2 e 3. E, portanto, esse é uma das nossas recomendações, mas tem a ver com práticas de quem contrata. E nem sempre com escassez de empresas que ofereçam bens e serviços nesse mercado. Relativamente, falou dos critérios das linhas do Banco de Fomento. Não estamos a par, mas acho que é algo que também pode merecer o nosso olhar, ou pelo menos uma nossa análise. Os critérios e os setores mais afetados, admito que possa haver outros critérios. Acho que se deve ver no conjunto também do programa de apoio e ver se há de facto outras métricas mais interessantes e que distorçam menos a intervenção, sendo certo que nas nossas recomendações dizemos que os apoios financeiros devem basear-se em critérios objetivos e não discriminatórios, isto como princípio geral. Depois, relativamente a barreiras transversais, ou medidas transversais de apoio e barreiras, de facto aqui acho que é importante, eu não diria, não temos essa análise feita, não será o core da nossa atividade, mas não iria pela análise dos setores. Neste momento, a autoridade não pode dizer que há determinados setores que são mais importantes do que outros. O que podemos, sim, é ir buscar as recomendações que fizemos sobre vários setores ao longo dos anos e reiterar as recomendações
que se mantêm válidas e que são importantes e que podem ser implementadas neste momento, aproveitando a oportunidade que a crise nos traz, porque obviamente que a pandemia teve muito negativo, mas também pode ser uma oportunidade para verificarmos aquilo que as barreiras das quais nos podemos libertar e ter uma economia, olhando para a frente, olhando para a próxima década, muito mais livre de determinadas barreiras. E aqui, olhando para o nosso trabalho para trás, temos as barreiras nas profissões regulamentadas. Acho que vamos lá, temos que continuar a insistir nesta mensagem, porque de facto continua a afetar bastante o mercado de trabalho. Pessoas que neste momento podem estar sem trabalho, que se querem reconverter, querem mudar de área, querem ou por necessidade ou por vontade, e acabam por esbarrar em determinadas barreiras que podem não ser necessárias. Obviamente que algumas haverá e que são necessárias, mas nem todas. E muito resulta de legislação já bastante antiga e que se vai mantendo no nosso ordenamento. Depois, dizer também que não são só as profissões para as quais olhamos, haverá mais, é um exercício que se deve fazer a todo momento, verificar a cada momento legislativo se há barreiras que podem ser eliminadas. Também na área dos diferentes setores que foram alvo das nossas recomendações ao longo dos tempos mais recentes, temos que insistir nas recomendações relativas aos transportes. Fizemos uma série de recomendações que estimamos que tenham benefícios para a economia no setor ferroviário, no setor marítimo, no setor portuário, no setor rodoviário, mas também em muitos outros setores que porventura não passarão todos os dias por esta comissão, mas que são setores importantes. Não lhe vou dizer quais são os mais importantes neste momento, mas são importantes. O setor energético, por exemplo, fazemos mais de uma dezena de pareceres importantes todos os anos relacionados com a energia. Temos pareceres na área das telecomunicações. Pareceres, quando digo pareceres, são pareceres / recomendações. Acho que não é algo que temos feito reiteradamente em vários setores. Estou a falar também da saúde, do ensino, do turismo, e que vale a pena recuperar neste momento, em que é um momento de olharmos para a legislação e tentarmos libertar daquilo que não é necessário. Eu diria que muitos países estão a fazer isto. Isto tipicamente é um exercício que é feito em momentos de crise. Estou-me a lembrar da Austrália nos anos 90, que libertou a sua economia de uma série de barreiras, e hoje em dia acha que grande parte do crescimento nesse país se deve ao facto de se ter libertado há 20 anos ou há quase 30 dessas barreiras. Estou a lembrar, por exemplo, de algum esforço que é feito por vários países neste momento relativamente a condições concorrenciais nos mercados. Já nem sei se foi esta semana, semana passada, nos Estados Unidos houve exatamente uma chamada de atenção do Executivo para esta questão da concorrência e de libertar a economia de barreiras desnecessárias, e este é um momento importante, é o momento certo para o fazer. Se calhar terminava aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para concluirmos esta primeira ronda de intervenções, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente Alberto Fonseca. Cumprimento também a Dra. Margarida Marques Rosa, a Dra. Maria João Melícias, o Dr. Miguel Moura Silva, pela presença nesta comissão. Eu vou tocar em alguns pontos que já foram, de alguma maneira, tocados, mas numa ótica, espero, um bocadinho diferente, tendo a oportunidade para aprofundar alguns deles. E começo exatamente pela transposição da Diretiva ECN+, e este processo de discussão aqui na Assembleia da República da Proposta de Lei 99, porque, tendo objetivos nobres de aumentar significativamente a eficácia da aplicação da legislação de concorrência e contribuir para um bom funcionamento do mercado interno, não deixa de levantar problemas de equilíbrio com aquilo que são os direitos das empresas investigadas e com o Estado de Direito de uma forma geral, e eu quero sair daqui tranquilo que a função de regulação, que me é tão cara, como já várias vezes aqui teve a ocasião de lhe dizer, não fica de alguma forma desequilibrada nesta transposição. De uma forma mais ou menos simplista, dir-se-ia que há duas grandes áreas em que há alterações da legislação de concorrência com esta transposição, um reforço dos poderes da ADC por um lado e um agravamento do quadro sancionatório por outro.
Começando pelo reforço dos poderes, gostava que tivesse a oportunidade, mais uma vez, de explicar exatamente qual é a sua reserva relativamente à formulação que constou da proposta que o Governo apresentou aqui na Assembleia, relativamente à independência funcional da Autoridade da Concorrência, e se é mais na dimensão da autonomia administrativa ou autonomia de gestão ou autonomia financeira que as suas reservas se centram. Relativamente aos meios de obtenção de prova, que obviamente precisavam de uma atualização significativa fruto da própria evolução tecnológica da vida económica, gostava que me tranquilizasse relativamente àquilo que a Autoridade da Concorrência vê como sendo o papel dos advogados das empresas no contexto dos processos de obtenção de prova e de investigação, e também se nos momentos em que pretende apreciar remotamente a prova recolhida, portanto sem presença nem de representantes das empresas visadas nem dos seus representantes legais, se há garantias suficientes para que esse tratamento e essa apreciação da prova obtida seja feita de forma adequada e com as garantias suficientes. Depois uma pergunta que acho que já tocámos aqui em tempo numa anterior audição sua, que é a capacidade de atração de talento por parte da Autoridade da Concorrência, porque isto que estamos aqui a falar estaria, mesmo que estivesse tudo do ponto de vista legal muito bem desenhado, dependeria sobretudo da capacidade e da qualidade das pessoas que a Autoridade da Concorrência tivesse ao seu serviço, nomeadamente porque há um conjunto de incompatibilidades que agora são acrescidas e, portanto, as pessoas têm que ser, de facto, muito dedicadas a esta causa e em matérias cada vez mais complexas. Portanto, como é que avalia a capacidade de atração de talento por parte da ADC hoje em dia e como é que avalia, não só agora aqui com o Banco de Portugal, que já foi tocado, mas com a cooperação com outros reguladores, como é que as avalia de uma forma geral, até porque de uma forma, não sei se perversa, se irónica, eles são a origem de boa parte das receitas da própria Autoridade da Concorrência, portanto aqui a colaboração tem que ser certamente muito estreita. No capítulo do agravamento do quadro sancionatório, e percebo o efeito dissuasor que ele tem que ter e até a celeridade que também ajuda a que haja dissuasão, mas não deixei de achar preocupante que em determinados casos, nomeadamente nas sanções que eu poderia chamar acessórias, portanto aquelas que não são as coimas diretas, de empresas que possam ser consideradas responsáveis por terem incumprido a lei da concorrência em matéria de concursos, que fiquem impedidos de participar nesses concursos, quando para muitas empresas essa sanção tem um valor económico e um valor financeiro bastante superior à coima que devia ser a sanção principal. Portanto, se ficamos apenas dependentes do bom senso e do sentido de proporcionalidade da Autoridade da Concorrência quando aplica este tipo de sanções a atos ou práticas ilícitas por parte destas empresas, como é que vê que isso possa ser acautelado? E uma última questão, fora já da transposição da diretiva, que tem a ver com uma matéria que também já tocou aqui, aliás, de duas vezes, que são a limitação no acesso às profissões, não só porque o assunto tem estado permanentemente na agenda da Autoridade da Concorrência, desde que nos longínquo ano de 2018 ou 2019, há aquele famoso estudo feito com a OCDE, onde há um conjunto de barreiras identificadas a profissões que em Portugal são claramente mais restritivas do que noutros países e que aparentemente agora aparecem também nos tais famosos anexos negociados em Bruxelas do PRR, um conjunto de metas e objetivos relacionados exatamente com as restrições de acesso a determinadas profissões e particularizando nas ordens profissionais. Portanto, aqui a pergunta concreta é que limitações é que preocupam mais do que todos e qual será a forma de agir relativamente a essas preocupações mais preocupantes. Passo o pleonasmo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, devolvo a palavra à Sra. Doutora Maria Matos Rosa. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Se o Sr. Vice-Presidente me permitir, para falar sobre a questão da transposição da diretiva SN+, gostaria de passar a palavra à Doutora Maria João Melícias, vogal do Conselho, está bem? Com certeza, Doutora, faça favor. Muito obrigada, Sr. Deputado, pela pertinência da pergunta, porque, de facto, nos dá a oportunidade de explicar já de antemão muita da matéria que suponho que depois será debatida na especialidade, na CIOPA, a respeito desta transposição. Como a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência começou por referir, esta transposição é um marco muito importante para a consolidação e amadurecimento da política de concorrência em Portugal, nomeadamente
porque consagra pela primeira vez, de forma explícita, em legislação da União, a importância da independência das autoridades de concorrência e os diversos corolários dessa independência, entre os quais se conta não apenas o facto de as autoridades de concorrência não deverem estar, digamos, sujeitas a interferências externas, públicas ou privadas, e a pressões políticas, mas também outro dos corolários é a respectiva autonomia orçamental, portanto, a autonomia de gestão dos respectivos recursos humanos e financeiros, que, portanto, é codificada, digamos assim, nesta diretiva. Como está agora em apreciação a proposta de lei que visa essa transposição, consideramos que seria importante que esta autonomia administrativa e financeira fosse também consolidada, robustecida, como a Sra. Presidente já referiu, em lei de valor reforçado, na lei de enquadramento orçamental, porque somos frequentemente confrontados com uma ambiguidade jurídica, portanto, com a vigência de leis contraditórias. Temos a Lei 4 das entidades reguladoras e os estatutos da autoridade que dizem uma coisa e depois sucessivas leis do Orçamento de Estado e a prática governativa que, na prática, muitas vezes não observa, não respeita essa autonomia administrativa e financeira e, portanto, até para que este estado de ambiguidade jurídica não se perpetue, porque ele é muito disruptivo e prejudica a organização eficaz e planeamento da atividade da Autoridade da Concorrência e que prejudica, por seu turno, a eficácia da política de concorrência. É importante que fique, portanto, isto esclarecido em lei de valor reforçado e, portanto, aproveito para fazer um apelo aos senhores deputados para que levem esta questão também, portanto, discutam esta alteração no sentido de ser consagrada esta autonomia administrativa e financeira na Lei de Enquadramento Orçamental. Relativamente às outras questões, justamente no que diz respeito à capacidade da ADC poder recrutar pessoal, promover o seu pessoal, portanto, gerir o desenvolvimento dos seus trabalhadores ao abrigo do seu plano de carreiras, é algo que gostaríamos também ficasse esclarecido, clarificado nos nossos estatutos, porque isso tem justamente que ver com a questão que focou há pouco, a importância de recrutar, portanto, da autoridade ser atrativa enquanto empregador, poder recrutar e reter talento, porque isso também é indispensável, como a própria diretiva o destaca, para a eficácia da política de concorrência. No que diz respeito aos aspectos, digamos, de poder de investigação e garantias que a diretiva prevê, e esta proposta de lei também contempla, é preciso chamar a atenção que, portanto, todos estes poderes de investigação são acompanhados pela necessária salvaguarda dos direitos fundamentais das empresas, porque essa também é indispensável à credibilidade da política de concorrência. Portanto, é algo que está muito naturalmente impregnado no nosso DNA. Portanto, nomeadamente quando acedemos a instalações de empresas, quando acedemos à prova digital, tudo isso é feito com as devidas salvaguardas, mediante a obtenção da autorização prévia da autoridade judiciária, que delimita os termos em que podemos fazer a investigação e a inspeção. Portanto, trata-se de poderes que já há muito dispomos, sob pena da autoridade ter que fechar portas e deixando por isso a sociedade mais vulnerável a comportamentos anticoncorrenciais. Do que se trata neste momento é de alargar o alcance, em consonância com a evolução tecnológica, o alcance dos suportes digitais a que a ADC pode ter acesso e, portanto, prevendo também que poderá ter acesso com todas as salvaguardas de due process a tablets, telemóveis, enfim, a informação que esteja a ter arquivada na nuvem. E, portanto, digo que estamos sempre a falar de informação empresarial e nunca de interferir com a intimidade da vida privada das pessoas. No que diz respeito à questão dos advogados de empresa, efetivamente, muitas vezes somos confrontados com situações em que uma das garantias óbvias de due process é a salvaguarda do sigilo profissional dos advogados, algo que levamos muito a sério. Mas muitas vezes somos confrontados com situações em que trabalhadores de empresas que têm título profissional de advogado depois exercem funções como gerente, administradores de empresas ou diretores comerciais e, portanto, nesse âmbito não estão a praticar atos próprios de advocacia.
e, portanto, consideramos que aí não deve valer o sigilo profissional e isto, de facto, decorre de jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça da União Europeia e consideramos que, em coerência, devíamos distinguir as águas no âmbito desta transposição. No que diz respeito à análise remota da prova, é uma prática que, de facto, existe noutros Estados-membros e que tem em vista ser menos disruptiva para a vida empresarial, ou seja, no fundo, permitir que a ADC não fique tanto tempo a recolher prova no âmbito da empresa e poder continuar a fazer a triagem da prova noutras instalações no sentido de não disromper excessivamente a vida empresarial. Naturalmente, tudo isso com as devidas salvaguardas de due process, ou seja, os advogados terão que depois ter acesso a tudo aquilo que deve ser desentranhado, que não deve ser apreendido justamente porque não integra o âmbito do mandado ou da investigação, isto ainda não foi testado no terreno, mas obviamente se-lhes-á facultada toda a informação a esse respeito, se alguma vez for necessário testar esse mecanismo no terreno. Relativamente às sanções acessórias, a inibição da participação em procedimentos de contratação pública é uma ferramenta que já existe na lei há muito tempo, não é? Desde 2012. E, efetivamente, a ADC tem sido muito parcimoniosa na aplicação dessa sanção, justamente porque há um equilíbrio ótimo que se tem que atingir. Por um lado, queremos dissuadir as empresas de incumprirem novamente a lei da concorrência no âmbito da contratação pública, mas, por outro lado, se as inibimos em determinadas circunstâncias, isso pode até restringir o funcionamento do mercado e, portanto, diminuir a concorrência em determinados setores de atividade e, portanto, temos sido muito parcimoniosos a esse respeito. Ainda assim, por vezes, o interesse da dissuasão geral, portanto, da chamada prevenção geral, pode prevalecer e justificar que apliquemos essa sanção, o que ocorreu até o ano passado. Mas, portanto, não é uma novidade essa sanção. Peço desculpa se extravasei. Muito obrigado, Sra. Doutora. Não sei se a Sra. Presidente quer complementar a resposta ou se já ficou tudo esclarecido. Muito bem. Agora sim, para concluir esta primeira ronda de intervenções dos partidos, dava a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu consegui ouvir um bocadinho do início, mas depois, durante um certo tempo, não estive nesta reunião porque estava ao mesmo tempo com outra comissão. Ainda assim, posso vir a colocar alguma questão que já tenha sido colocada e, portanto, correndo esse risco, aqui apenas um ou outro aspecto que gostaria de perguntar à Autoridade da Concorrência. A primeira tem a ver com, no relatório de atividades de 2020, é demonstrado um aumento significativo das coimas aplicadas em toda a atividade geral da Autoridade. Muito contrastante, sobretudo, com o ano 2018. Há um grande crescimento de 2018 para 2019 e, de novo, 2019 para 2020, mas, quer dizer, a grande diferença é entre 2018 e 2019. Gostaríamos de perguntar até que ponto é que este aumento, como é que se explica este aumento e se tem alguma relação particular com a área que aqui é mais acompanhada por esta Comissão, que é a área da banca e do setor financeiro, se tem aí também alguma expressão. Depois queria também questionar relativamente ao inquérito contra a fidelidade por não notificação de uma alteração nos titulares de um fundo da fidelidade. Gostaríamos de saber se desde 2019, dezembro de 2019, que é quando foi instaurada esse inquérito, se há algum desenvolvimento que, entretanto, não está naturalmente no plano de atividades, mas que pode ter havido algum desenvolvimento. Gostaríamos de saber em que ponto é que está este processo relativamente à fidelidade e a outros que, entretanto, tenham sido postos em prática. Relativamente a uma questão que nós discutimos várias vezes com a Autoridade da Concorrência no ano passado, que tem a ver com a questão das comissões bancárias, e penso que não vale a pena recuperarmos aqui o debate que tivemos nessa altura. Agora, a questão que nós gostaríamos de trazer tem a ver com um problema, ou perguntar se é um problema, se a Autoridade da Concorrência considera que é um problema, alguma concorrência desleal que existe, não só dentre as empresas que detêm
ATMs, ou seja, já não existe apenas a CIBS, existe também outros atores, como a Euronet e outros, que têm uma relação diferente com os bancos, e gostaríamos de saber se consideram que há aí algum tipo de questão em termos de concorrência e, sobretudo, relativamente aos novos atores financeiros em cartões de pagamento. Estamos a falar de Revolut e coisas desse género. Como é que tem sido a atuação da Autoridade da Concorrência face entre estes novos atores e a banca tradicional, se há ou não aspectos que possam pôr em causa uma concorrência leal entre vários atores? Relativamente ainda às comissões bancárias, nós continuamos a ver com alguma perplexidade que operações que são isentas, se forem feitas numa caixa de multibanco, sejam cobradas taxas se for feito no home banking. Isto é um bocadinho estranho e, portanto, gostaríamos de saber até que ponto é que isto parece normal. Relativamente ao PRR, com certeza que terá sido um aspecto trazido por outros deputados, porque é uma preocupação que todos temos para o período que aí vem. Gostaríamos também apenas de perceber exatamente a estratégia que a Autoridade da Concorrência tem para evitar práticas de conluio e práticas que possam ser suscitadas com, enfim, a quantidade de recursos públicos que serão colocados à disposição de empresas e de organismos públicos. É importante saber exatamente a estratégia, mas também essa questão, se já estiver respondida, depois terei a oportunidade de ouvir na gravação da audição e, portanto, se já tiver sido respondida, não vale a pena repetir, mas, de qualquer forma, era uma preocupação que trazíamos também para esta audição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à Sra. Doutora Margarida Matos Rosa para responder às questões que foram colocadas. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Alves. Vou começando já pela última pergunta relativamente à questão da contratação pública. De facto, a par desta preocupação que temos com a boa definição, uma definição melhor dos procedimentos de contratação pública, melhor no sentido de ser mais eficiente e mais participada por empresas, de modo a fazer baixar os custos para quem contrata, temos a preocupação também do combate ao conluio e, portanto, algo que tem sido, que tem feito parte da nossa atividade, que é a campanha de combate ao conluio na contratação pública desde 2016, ganha pertinência, nova pertinência neste momento, porque há precisamente um montante muito vasto que é trazido para a economia e uma boa parte dele através da contratação pública. E nesse sentido, a nossa campanha de combate ao conluio, que no fundo vai ter com várias pessoas que estão no terreno a abrir ou a desenhar concursos, a abrir respostas de concorrentes e a avaliar as propostas de concorrentes, vai ter precisamente com entidades de contratação pública, as pessoas do início até ao fim na cadeia de contratação pública. Quando digo do início até ao fim, é quem recebe as propostas até quem decide sobre as propostas, vai ter com elas, faz uma apresentação sobre os principais indícios de conluio nos procedimentos de contratação pública e explica de que modo é que pode trazer esses indícios à Autoridade da Concorrência. Tem sido uma área que tem feito parte das nossas prioridades. Nós tivemos, há pouco falávamos aqui de um caso com sanção acessória, mas que foi precisamente um caso que surgiu pela campanha de combate ao conluio na contratação pública. Foi o caso da manutenção ferroviária, do conluio na manutenção ferroviária, e foi precisamente através dessa nossa campanha que descobrimos esta prática e a sancionámos. Temos outros casos que também estão a ser avaliados pela Autoridade da Concorrência, que surgiram precisamente por via da campanha de combate ao conluio na contratação pública, e eu diria que neste momento a campanha fazia parte já da nossa atividade habitual, neste momento ganha uma importância adicional pelos montantes que possam vir a ser trazidos à economia por via da contratação pública. Relativamente ao crescimento das coimas, se calhar diria que há aqui dois fatores. O primeiro é que as coimas
são determinadas tendo por base o volume de negócios das empresas visadas e, portanto, se forem empresas mais pequenas, a prática pode ser, quando eu digo empresas mais pequenas, é em termos de volume de negócios. Se a prática for muito grave, apesar de tudo, o valor absoluto da coima não será tão elevado que a mesma percentagem aplicada a uma empresa com volume de negócios maior. E, de facto, os casos mais recentes que foram alvo de decisões finais por parte da Autoridade da Concorrência, nos anos em que estava a falar, eram precisamente casos que envolviam várias empresas, por um lado, portanto, estamos a ver montantes que são somas de vários montantes aplicados a várias empresas e, por outro lado, empresas com volume de negócios elevado. Isto simplificando. Também tivemos sanções recentes a empresas que, pela sua dimensão e pelo seu volume de negócios, sobretudo, acabaram por ter um valor absoluto muito mais reduzido. Não quer dizer que a prática seja menos grave. Isto para explicar os valores das coimas. Por outro lado, os objetivos da Autoridade da Concorrência, que estão, aliás, plasmados no nosso sistema de controle de objetivos e resultados, têm sido, estes objetivos relativamente à investigação, têm sido reforçados de ano para ano e, portanto, se antes tínhamos um objetivo de investigação para X empresas, neste momento temos, se calhar, 2 vezes ou 3 vezes esse número de empresas, o que corresponde a uma necessidade, de facto corresponde à investigação de indícios que nos chegam. Obviamente que há alguns que são determinados por nós, somos nós que investigamos porque observamos que existem indícios fortes de alguma prática anticoncorrencial em determinado mercado, mas muitas destas investigações também nos chegam por denúncias ou por pedidos de clemência de empresas que tenham participado numa prática de cartel. E, portanto, este montante é função de uma maior atividade da autoridade, mas também é função do volume de negócios das empresas que foram visadas pelas investigações e pelas sanções em concreto. Se este ano só tivéssemos investigações em empresas com volume de negócios muito pequenos, podíamos ter 20 decisões de sanção, mas se elas fossem todas pequenas, provavelmente não atingiríamos este montante, depende da investigação em causa. Se ainda tiver um minuto relativamente à concorrência nos serviços financeiros, e falou em concreto da operação não notificada, que diz respeito à fidelidade de sociedade gestora dos organismos de investimento imobiliário. De facto, esta investigação deu aso a uma nota de ilicitude, uma nota de acusações por parte da Autoridade da Concorrência. Após esta emissão da nota de ilicitude, foi ouvida a empresa visada e, neste momento, a Autoridade está a concluir a análise da defesa, lá está, a defesa da entidade visada neste processo, para que possa tomar uma decisão em breve. Falta-me um ponto, se ainda tiver um minuto, que foi precisamente a questão dos serviços concorrentes na área financeira. O objetivo da concorrência é precisamente que não haja barreiras a que possam entrar outras empresas que possam fazer concorrência a quem já lá está, às empresas que já lá estão, oferecendo um melhor produto ou um melhor serviço ou um produto ou serviço com um preço mais competitivo. E, portanto, o facto de haver mais prestadores de serviços em determinado setor é, à partida, positivo, porque pode fazer baixar o preço desses serviços para os consumidores e pode também fazer aumentar a qualidade, mesmo que o preço não baixe. O que é importante também ter em conta é que, para a Autoridade da Concorrência, as empresas devem ter liberdade para estabelecer a sua política comercial, porque tudo deve fazer sentido na gestão da empresa. Os custos ou o preço que vai colocar em determinados serviços pode ser mais caro nuns, mais barato noutros, mas no total a empresa
visa o lucro e, portanto, tem que ter um montante suficiente para fazer face aos seus custos. E a liberdade de definição de política comercial é importante. Isso, obviamente, dá aso a que haja preços diferentes nos diferentes serviços prestados em determinado mercado, neste caso nos serviços financeiros também. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado. Damos então assim por concluída esta primeira ronda de intervenções dos partidos. Para a segunda ronda registra apenas uma inscrição. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, a quem concedo a palavra para a sua intervenção de 3 minutos. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, há coisas curiosas ao longo desta nossa discussão. A primeira curiosidade é que nós temos vindo a falar de uma diretiva comunitária que tinha exatamente como objetivo reforçar a independência das autoridades de concorrência ao nível europeu, mas depois verificamos é que o Governo aproveitou a transposição desta diretiva comunitária exatamente para introduzir uma nova modalidade de intervenção sobre a missão da autoridade da concorrência. E não somos nós que o dizemos, é a própria autoridade da concorrência que o diz no parecer que remeteu ao Parlamento e sobre o qual eu tinha questionado a Sra. Presidente na primeira ronda de intervenções. A segunda curiosidade é que temos um novo governador do Banco de Portugal que agora quer aparentemente reduzir a capacidade de intervenção da autoridade da concorrência naquilo que respeita à alienação de bancos no contexto de medidas de resolução, é exatamente a mesma pessoa que no Governo foi responsável pela introdução não diria, mas pelas políticas de cativações que reduziram de forma substancial a capacidade de intervenção dos reguladores. Mas é sobre outra matéria que eu queria intervir nesta segunda ronda e tem a ver com a nossa despesa fiscal. Sra. Presidente, como sabe, o nosso sistema fiscal, além da satisfação das necessidades financeiras do Estado e de uma repartição justa de rendimentos e de riqueza, prossegue outros objetivos, por exemplo, incentivar determinadas práticas ou, por exemplo, incentivar determinadas atividades económicas. Ora, estas medidas assumem diferentes formas, entre as quais se destacam as excessões fiscais, as deduções à matéria coletável ou à coleta, as taxas preferenciais. Só que em cada uma destas medidas, como sabemos, além de uma perda de receita fiscal, mas naturalmente isso é inevitável, pode haver aqui potencialmente distorções no mercado, na aplicação de cada uma destas taxas. Por exemplo, o ano passado, de acordo com o relatório da despesa fiscal, de 2020, a perda de receita fiscal foi de 13 mil milhões de euros. Nós estamos a falar de 7% do PIB. Ora, o Governo, para apaziguar as preocupações com este estado de coisas, ainda criou uma comissão para avaliar com rigor o problema e elaborar recomendações. As recomendações, essas foram pobres. A aplicação dessas recomendações foi nula. E o que é que a Autoridade da Concorrência tem a ver com isto? Não tem a ver rigorosamente nada. Mas a pergunta fica, da mesma forma que os apoios ao Estado podem configurar situações de distorção, eu pergunto se, no caso concreto das medidas de natureza fiscal, porventura alguma vez a Autoridade da Concorrência fez ou pensa fazer um estudo sobre os impactos que essas distorções têm causado na atividade económica em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda nesta segunda ronda, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP, para a sua intervenção. Faça favor. Sim, obrigado, Sr. Presidente. Ainda sobre a questão da banca e dos novos prestadores, aqui a questão é saber se, sendo estas instituições novas, não estando elas obrigadas aos mesmos deveres prudenciais e aos mesmos rácios, aos mesmos deveres regulatórios que têm essas novas entidades, se é possibilidade de haver uma concorrência leal, porque o patamar é diferente. Eu sei que a questão prudencial sobre o sistema financeiro não é uma atribuição da Autoridade da Concorrência. A verdade é que estas instituições, ao que parece, ninguém as regula de forma, pelo menos não da forma como são regulados os bancos.
E a questão que fica a saber é, a estrutura de custos que tem um banco é totalmente diferente porque tem determinadas obrigações regulatórias e estas instituições não têm essas obrigações. Como é que se põem a competir alhos com bugalhos? E até que ponto é que isso não distorce também a lealdade da concorrência? É também essa a questão, porque isto, termos mais concorrentes, do ponto de vista da concorrência, a senhora diretora diz que é bom. Bom, é bom se estiverem em iguais condições, porque se estiverem em condições diferentes, até pode distorcer a própria ideia de uma concorrência. Queria também aproveitar esta segunda ronda apenas para uma pergunta muito simples, ainda no âmbito da banca, que é se considera que um caminho de concentração bancária que está a ser desenhado até a partir de instituições europeias, mas que está a ter expressão muito concreta cá em Portugal, se isto é ou não uma preocupação do ponto de vista da concorrência. Porque é um caminho que está paulatinamente a tomar espaço. Concentração bancária, de encerramento de balcões, ainda no outro dia tivemos a manifestação dos bancários, que é consequência também disso, mas, quer dizer, há um percurso que se está a fazer de concentração bancária. Isto traz ou não problemas na perspectiva da Autoridade da Concorrência? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à Sra. Doutora Margarida Matos Rosa para responder a estas duas intervenções e, eventualmente, para algumas considerações finais. Muito obrigado. Muito obrigada a ambos e começando pelas questões do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Eu não queria fugir à sua pergunta de há pouco e, portanto, vou só retomar o ponto que referiu relativamente ao reforço da concorrência, reforço, perdão, da independência através da revisão da lei da concorrência ou com a transposição da diretiva ECN+. Eu acho muito importante, e vou reiterar isto, já temos dito aqui, já temos falado disto, é importante que o desenho institucional preveja a independência da Autoridade da Concorrência e, desse ponto de vista, o desenho institucional deve estar perfeito e, de facto, o nosso parecer indica que há ali algo a mais que vem nesta proposta de transposição do Governo que não estava antes e o nosso parecer dilo. Portanto, o desenho institucional deve manter a independência ou deve ser tal de modo a que a entidade possa agir de maneira independente. E depois há as questões que já falámos em maior pormenor do ponto de vista funcional que também devem ser acauteladas. A questão da independência não está só no desenho institucional, também está em cada um de nós, não é? A independência da ação de cada um, mas o desenho institucional deve ser perfeito, o mais perfeito possível. E desse ponto de vista continuaremos a dizer que a Autoridade da Concorrência deve ser independente de entidades privadas como públicas. E esse ponto espero que esteja que sirva como resposta às suas preocupações. Depois, relativamente às questões de natureza fiscal e se pode ou não ser podem ou não ser medidas que introduzam distorção concorrencial. Podem. E a autoridade já fez vários pareceres, consoante nos são remetidas também as questões, sobre diferenciação fiscal entre atividades semelhantes. E, de facto, respondendo diretamente à questão, pode introduzir distorção concorrencial em determinado setor. Não sei se tinha algum tema em particular ou algum setor em particular, se calhar escapou-me. Não, a minha pergunta era se, eventualmente, a Autoridade da Concorrência fez ou pensava fazer algum estudo global sobre aquilo que é a despesa fiscal em Portugal e aqui as implicações que a mesma tinha ao nível da distorção do mercado. Global. Muito obrigada. Não, global não está no nosso plano, mas temos debruçado sobre questões que nos são trazidas por entidades que acham precisamente que a questão fiscal introduziu uma distorção. É o caso na área da energia, no setor do GPL versus eletricidade, questão do IVA, na acupuntura, nos livros também. E a própria Comissão Europeia tem tido várias decisões sobre auxílios de Estado
precisamente sobre a questão fiscal. Agora, podemos fazer mais, certamente. Se calhar de natureza global, isso já é quase substituirmos ao Ministro das Finanças e ao Governo e dizer onde é que deve ser dada determinada, deve ser aumentada a carga fiscal ou diminuída a carga fiscal. Já nos interessa mais, dentro de um mesmo setor ou do mesmo setor, não haver distorções. Espero ter respondido às suas questões. Relativamente à atividade bancária, e voltando aqui às questões regulatórias, um ponto importante é que para atividades iguais a regulação deve ser igual ou pelo menos proporcional, atividades iguais. Penso que por vezes se mistura um bocadinho a questão da atividade igual, porque um prestador de serviços de pagamentos que só faça isso não é um banco, como sabe. Se for um banco também terá requisitos de capital como os outros bancos têm. E, portanto, é preciso distinguir estas situações, mas para a atividade igual, regulação igual ou proporcional, se houver distinção consoante o risco sistémico ou a inexistência de risco sistémico destas atividades. E, portanto, o nosso ponto aí penso que vai ao encontro da sua preocupação. Depois, relativamente à concentração bancária. A concentração bancária em Portugal foi quase sempre tipicamente elevada em termos dos ativos, do número de ativos que estão sob a alçada de um grupo pequeno de bancos, podemos falar de 4 ou 5 bancos. No entanto, ela está bastante próxima dos níveis de concentração bancária da União Europeia. Obviamente, quando a Autoridade da Concorrência se debruça sobre a concentração bancária, tipicamente é no contexto de uma operação de concentração entre bancos. E aí afere-se o que resulta dessa operação de concentração, que pode ser entre um banco com uma determinada dimensão substancial, com um banco muito pequeno, e pode daí não ocorrer uma preocupação demasiado elevada, mas se for entre 2 ou 3 bancos com bastante dimensão, já pode levantar problemas de natureza concorrencial para a autoridade, mas cada caso é um caso e cada situação é uma situação. Espero ter respondido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que podemos dar, então, assim por concluída esta audição à Autoridade da Concorrência, restando-me agradecer à Sra. Presidente e a todos os elementos que a acompanham, todos os esclarecimentos que aqui nos prestaram e desejar a continuação de uma boa tarde a todos. Muito obrigado.